E vamos agora receber em estúdios o Benjamin Dumba, é autor da obra Dedutibilidade dos Custos na Tributação do Rendimento Empresarial, uma obra que será lançada amanhã aqui em Luanda, e vai então falar-nos mais sobre esta obra, o autor Benjamin Dumba. Muito bom dia, bem-vindo à Hora 10. Muito bom dia, obrigado. Bem-vindo à Hora 10. Obrigado. Amanhã nós estaremos a proceder ao lançamento do livro A Dedutibilidade dos Custos na Tributação do Rendimento Empresarial, um livro que aborda sobre a tributação das empresas, falando especificamente de como estas empresas podem atender aos requisitos que a lei prevê para deduzirem seus custos. É uma obra que, além da análise dos custos que as empresas incorrem, também traz uma abordagem voltada para os benefícios fiscais. Os benefícios fiscais são mecanismos que o Estado muitas vezes adota para poder incentivar uma certa atividade das empresas, e aqui especificamente no livro nós trazemos exemplos do incentivo à criação de empregos líquidos, à concessão de estágios, bem como ao autofinanciamento. Quando as empresas incorrem nestes atos, elas podem ter acesso a benefício fiscal e, portanto, reduzir o seu imposto. O livro traz essas duas abordagens de modo a elucidar os empresários, contabilistas, advogados e economistas que lidam com a matéria da tributação das empresas. Há muitas empresas que não desconhecem esta medida. Há muitas empresas que desconhecem. Aqui vou dar um exemplo. Um dos requisitos, por exemplo, da dedutibilidade dos custos é a documentabilidade, ou seja, o custo ser dedutível se tiver faturas devidamente conformes. Mas nós sabemos que muitas vezes as empresas, e não só, incorrem em custos sem que obtenham as faturas, sem faturas. Estes custos não são aceitos. Além disso, temos a questão da indispensabilidade, ou seja, o custo para ser dedutível na tributação do rendimento, ele tem que estar associado com a atividade da empresa. E muitas vezes os empresários, por falta desse domínio, eles incorrem em custos não relacionados com a empresa e depois vêm esses custos rejeitados pelo fisco. São questões que, de fato, têm dado lugar a uma série de contencioso entre a AGT e as empresas. Nós ouvimos vezes reiteradas, empresas a reclamarem de algumas ações da AGT, mas muitas dessas situações são consequências da falta da reunião destes requisitos. Portanto, é por isso que nós trazemos um livro para poder, então, contribuir no estreitamento da relação também entre a AGT e as empresas e dar às empresas também mais segurança naquilo que são as suas garantias que estão fixadas na lei. Isto tem a ver com a ineficiência da contabilidade das empresas? Também. Tem alguma coisa relacionada? Também. Tem muita coisa relacionada, na verdade, porque a fiscalidade e a contabilidade ela tem uma relação de dependência parcial, ou seja, se a contabilidade não estiver conforme, isso afeta a fiscalidade. Portanto, é neste sentido que nós também trazemos abordagens. Podemos ir mostrando o livro à medida que sim. vai falar sobre ele? Sim, pois. Então, esta é a obra que nós estaremos a apresentar amanhã. Portanto, a contabilidade e a fiscalidade, como eu ia dizendo, elas têm uma relação muito íntima, muito forte na tributação. E quando a contabilidade não está conforme, afeta a fiscalidade. O empresário acaba pagando imposto acima do que devia se tivesse feito as coisas devidamente a nível da contabilidade. E depois não há retorno deste valor? Não há retorno. Não há retorno. Por isso é que é necessário, com uma certa prudência, dominar as questões relacionadas com os custos das empresas. Sabemos que toda empresa tem que incorrer em custos para se manter e ter os proveitos que pretende obter. Mas estes custos, para serem válidos fiscalmente e, portanto, afetarem o seu imposto, é necessário que reúnam alguns requisitos. E são esses assuntos que nós trazemos no livro, apenas com o objetivo de elucidar os empresários e assim facilitar a sua execução operacional. Muito bem. Onde é que, portanto, disse que o livro vai ser posto à venda amanhã? Amanhã, sim. Onde é que se pode adquirir a obra? Sim. Depois do lançamento, nós teremos o livro na Livraria Paulinas, na Livraria Quiela e na Livraria Barquinho. São as livrarias que nós temos contacto. Na verdade, esse é o segundo livro. O meu livro já está nessas livrarias, portanto, são lá onde os interessados poderão encontrar os exemplares. Custos?
12.500 kwanzas até o dia de lançamento, que é amanhã, e depois um valor de 13.000 kwanzas. Portanto, é uma obra que não é só para os empresários, não é apenas direcionada aos empresários. Não. Quem quiser também ter mais conhecimento, obter mais conhecimentos, sim, porque sobre os impostos. Sim, exatamente, porque nós na obra, e obrigado pela questão, na obra nós trazemos aqui questões dos princípios constitucionais da tributação, ou seja, por que é que nós temos os impostos que nós temos no país? O que é que a Constituição diz a respeito? É necessário que os empresários e o público em geral saiba quais são os princípios que suportam o nosso sistema fiscal. O nosso Estado é um Estado fiscal, porque se serve dos impostos para poder satisfazer as necessidades coletivas, mas esses impostos têm alguma limitação na Constituição. E este ponto é tratado também no livro. Portanto, ele tem um público vasto e certamente que quem tiver contacto com a obra poderá ter uma compreensão também dos princípios que sustentam a tributação do ponto de vista geral. Portanto, o lançamento será amanhã, em que local e horário? Amanhã, às 15 horas, no edifício de extensão universitária da Universidade Católica, aí cito no Largo das Escolas. Muito bem, está o convite feito. 12.000 kwanzas. Sim. Está o convite feito para todos fazerem-se presentes amanhã no lançamento desta obra. Vamos agradecer a disponibilidade do Benjamin Dumba e sucessos no lançamento. Muito obrigado. Obrigada, bem-vinda. Obrigada por ter vindo à Hora 10. Obrigado. Obrigada.